Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, o programa Eclésia que discute a doutrina da Igreja Católica. Nós estamos aqui para falar sobre assuntos relacionados à opinião do Padre Guido, ou muito menos a minha opinião. Aqui nesse programa a gente discute catequese, história da Igreja e doutrina, oficialmente, que a Igreja Católica ensina. E a gente encontra essa doutrina na Bíblia, na tradição da Igreja, principalmente na tradição oral, e também no magistério da Igreja, que são os documentos oficiais. É o tripé da fé católica, né, Padre Guido? A gente sempre fala isso aqui, né? Exato. E não podemos absolutamente criar um caminho paralelo. Por que digo isso? Infelizmente, no decorrer da história, até o mesmo magistério da Igreja, como também a mesma doutrina gravada na Bíblia Sagrada, acabou sendo, e até hoje acontece isso, manipulada. O resultado é aquilo que nós todos já notamos. Não precisa fazer nenhuma viagem. Mas olhamos para a nossa cidade, meus irmãos. Quantas igrejas com títulos muito belos, inclusive, convidam os fiéis a entrar, mas não vivem a plena comunhão com a única igreja fundada por Jesus. Isso acontece porque a lei divina, o carisma, a doutrina ensinada por Jesus pelo magistério da igreja, o valor da tradição, foram adulterados. Procuremos, pelo contrário, como se diz na gíria, vestir a camisa do nosso time e mostrar total fidelidade ao nosso credo. E como a Igreja Católica, nesse aspecto, é riquíssima, né? São assuntos belos, ricos, a gente tem assunto para muito programa, né? Então a gente quer aos poucos falar o máximo possível, né? Lembrar o máximo possível desses assuntos e a gente discute no programa Eclésia, então toda terça-feira. Lembrando que nós temos uma reprise do nosso programa semanal, sempre aos domingos, às 9h30 da noite. Né? Às 21h30 você assiste a reprise do programa. Terça-feira ao vivo, domingo a reprise. Voltando ao assunto, eu tinha dito, a gente está falando no programa de hoje, a gente está falando sobre a hora da morte. Né? Como a igreja presta assistência aos seus fiéis nos últimos momentos da nossa vida. Né? Já que somos batizados, temos um ciclo, né, durante a vida e também os sacramentos nos acompanham até o final da vida, e o Padre Guido vai explicar na sequência sobre isso também. Mas eu tinha pedido para o Padre Guido explicar uma expressão em latim, né, uma expressão que foi o próprio São Paulo, que falou, aliás, São Paulo escreveu em grego, né, Padre Guido? Não foi em latim, né, porque o Novo Testamento, especialmente onde São Paulo escreveu, ele escreveu em grego. Mas a língua oficial da igreja é o latim, e a gente sempre lembra que uma expressão ou outra em latim. Que expressão é essa, Padre Guido? A expressão que São Paulo usa para definir a morte é a seguinte, em língua latina, stipendium peccati mors. Traduzindo para o português, a recompensa, o salário do pecado é a morte. O que ele quer dizer? Não é Deus que criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. A consequência está aqui. Então alguém poderia dizer, Padre, se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam em vida. Não vamos pensar numa vida humana, mas poderiam ter partido, digamos assim, para a vida eterna, numa maneira diferente que talvez hoje nós não conhecemos. Certo? Mas já gloriosa, como recompensa pelo bem que eles fizeram. Infelizmente, usaram mal destes dois pensamentos da liberdade. E este pecado existe também para todos nós. E, portanto, nós todos morremos. Gente, pensemos que a morte como recompensa, como salário do pecado, não é uma coisa boa. Portanto, temos que evitar no máximo o pecado para não cair nas consequências de uma morte tenebrosa. O senhor falou nessa explicação sobre abusar da liberdade, né? A gente falou no bloco anterior que pelo fato do ser humano ser dotado de liberdade, vontade e... Qual que era o terceiro? Inteligência. Sim. Inteligência, vontade e liberdade, pelo fato do homem ser dotado dessas três características, não só elas, mas essas três indicam que somos imagem e semelhança de Deus. Deus assim nos criou. No ponto de vista da realidade espiritual fora do âmbito humano, da raça humana,
Estou dizendo agora dos anjos, Padre Guido. Sim. Isso também aconteceu, essa realidade de alguém abusar da liberdade, não aconteceu? Sim, o livro do Apocalipse relata, inclusive, um episódio muito lamentável, que Deus submeteu a uma provação do uso também destas qualidades os anjos, puros espíritos. E o que aconteceu? Muitos anjos obedeceram, aceitaram e venceram. Outros ficaram revoltados contra Deus e acabaram deixando, de uma maneira forçada, até o reino celestial. Alguém poderia perguntar, mas o que é que aconteceu com os anjos? Uma bela pergunta. Foi o seguinte, não temos, digamos assim, documentos escritos. Porém, os estudos de teologia nos levam a uma consideração. Parece, digamos assim, que Deus tenha apresentado aos anjos o mistério da encarnação de Jesus. Isto é, que para resgatar a humanidade, Deus Pai teria enviado o seu Filho, que aceitaria a natureza humana, como nós, menos o pecado. E Deus mandou os anjos a adorar a Jesus. É aí que os anjos se dividiram. Por quê? Houve não sei quantos anjos que começaram a dizer: adorar a Jesus, sim, porém ele é também homem. E como homem é inferior a nós. Olha o pecado de soberba, olha o pecado do mau uso da inteligência. E aí entra o Apocalipse, que fala de Miguel Arcanjo, que foi encarregado da parte de Deus de expulsar do paraíso os anjos maus. Aliás, o significado do nome Miguel tem a ver com esse acontecimento. Sim, significa quem é como Deus. Porque somente Deus merece ser adorado. Quem são agora os anjos querendo ocupar o lugar superior à sua até mesma natureza? É o pecado de soberba. Poderíamos dizer que o demônio usou esta mesma dinâmica na hora de tentar Eva. Quando disse, se você comer deste fruto, você se tornará como Deus. Olha lá, o mesmo pecado. E o mesmo pecado acontece nos dias de hoje, quando a pessoa humana procura ser diferente. Esquece de ser imagem de Deus, abusa da sua inteligência, da sua vontade, da sua liberdade. Ele que foi muito feliz quando acenou a Deus que poderia ter impedido o nascimento, fez até o nome de Hitler. Né? Não somos nós a julgar, claro. Porém, é um monstro daquela pessoa. Olha o episódio de poucas semanas atrás, daquele copiloto que jogou de 28 anos. Né? Lá na França, né? Na França, que jogou avião com mais 150 passageiros. Todos pais de família. Deus não poderia ter evitado, não. Porque Deus doa o dom da liberdade e respeita plenamente este dom que Ele nos dá. Aí o homem abusa tantas vezes deste dom e cria as besteiras. Nós lamentamos que isso aconteça, mas ao mesmo tempo este estudo, esta reflexão, nos ajuda a fazer de tudo para evitar que isso se realize na nossa vida, também através de imagens e de episódios que acontecem no mundo inteiro. Isto é, cada um de nós deve aprender, através da história, a ser hoje melhor e diferente de ontem. Olha, Padre Guido, esse assunto é muito interessante, né? A gente está falando diretamente sobre a assistência da igreja na hora da morte. A gente vai, propriamente dito, passar pelos assuntos práticos, mas não tem como fugir dessa, vamos dizer, dessa teoria que estamos aqui antes conversando. Só para ficar bem claro, então, o senhor disse agora há pouco, nesse aspecto não foi o Deus que criou a morte, né? Porque é o salário do pecado. E eu acho que a gente pode fazer uma relação também, já que o senhor explicou aí sobre Apocalipse 12 e os possíveis motivos da revolta dos anjos que se rebelaram contra Deus, os demônios, etc. Então, nesse aspecto, se Deus não criou a morte,
porque o salário do pecado é a morte, e por um abuso de liberdade e por orgulho, alguns anjos também se rebelaram contra Deus. Então Deus também não criou o mal? Não, absolutamente. Deus fez uma obra-prima extraordinária e sem nenhum defeito. Criou exatamente o homem, a sua imagem, com estas qualidades. O mal somos nós, como também foram os anjos que criaram. E o mal continua, inclusive, a revoltar-se contra Deus, em todas as formas de uso ou de abuso até dos mesmos dons gratuitos que Deus nos dá. Deus não pode criar o mal, porque é bem supremo. Ele só cria obras de bem e cria a pessoa humana como expressão da sua mesma existência na nossa vida. Vê se é certo pensar assim, Padre Guido. Sim. Do mesmo jeito que não existe a escuridão, apenas existe a ausência de luz, não existe a escuridão. Ali, o que existe é que não tem luz. A ausência de luz provoca a escuridão. Assim também a ausência de Deus que provocaria o mal? É correto pensar esse raciocínio? Sim. Se uma pessoa que não tem Deus dentro de si, se manifesta em tantas maneiras diferentes que nem sempre batem com os valores e os ideais que deveria abraçar. Por isso, entra o pecado, entra o mal, e infelizmente não conseguimos nunca mais parar que isso aconteça. Nós estamos aqui numa boa, mas pensamos neste mesmo instante em tantos países onde existe a guerra, onde existe o ódio, onde existem injustiças sociais. Pensamos em tantos jovens que estão morrendo neste momento por um abuso até do tóxico, do álcool, da droga, etc. O mal continua existindo. Se de manhã nós compramos um jornal, o que é que os jornais botam todos os dias? Poucos exemplos de bem e muitas notícias não das melhores. E pensando então nesse conceito de mal e relacionando com o tema da morte, Padre Guido, nem todo mundo na igreja lidou com a morte pensando como se fosse um mal. Até mesmo um exemplo famoso, São Francisco de Assis, né? O grande São Francisco de Assis, né? O personagem do milênio, né? São Francisco de Assis, como foi colocado por algumas revistas, o classificaram assim, o personagem do milênio, São Francisco de Assis. Ele chamava a morte de irmã, a irmã morte. Sim. O que ele queria dizer com isso, Padre Guido? Exato, ele familiarizava com este evento, humanamente falando, triste e pesado da vida. Chamava a irmã, e não só ele, também o saudoso e beato Papa Paulo VI. Paulo VI. Sim, invocava a irmã morte e fazia de tudo para ir ao encontro da irmã morte, quando Deus quisesse que isso acontecesse, bem preparado, bem sereno. Os santos não ficaram nunca com medo da morte. Meus irmãos, já pensaram nos 300 e mais anos de perseguições contra a igreja, quando, primeiros séculos, só Deus sabe até hoje o número de mártires. Milhões de pessoas não tiveram medo de morrer. Deram a sua vida, e todo numa maneira violenta. Apedrejado, sim. ou hora cortado a cabeça, queimados. Eram mortes terríveis, né, Padre Guido? Mas este sangue que eles derramaram se tornou semente de novas vidas cristãs. Foi isso que marcou o nascimento da igreja, e temos os mártires também nos dias de hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, Eric, temos já a beata Albertina, mártir da pureza, que para preservar a sua virgindade, o homem acabou cortando-lhe a cabeça. Olha só. Episódios destas últimas dezenas de anos que marcam a história. Hoje, é claro, esta menina já venerada como beata, brevemente será declarada santa, é de modelo, de exemplo. Veja, isto é, os santos, quando se trata de ter Deus como prioridade e de respeitar as qualidades que Ele nos dá livremente, não tem medo em oferecer a sua vida.
Olha, são diversos e diversos exemplos que a gente tem na história da igreja em relação a esses mártires, né? Não significa que esses santos tinham, vamos dizer assim, desejo ou prazer pela morte pelo simples fato de morrer. Não é isso, mas porque eles sabiam em quem acreditava. Sim. E sabia na crença que tinha e tem após a morte. Toda vez que eu me lembro, quando eu falo sobre os mártires do início da igreja e essa relação com a morte, eu sempre me lembro de São Lourenço, né, diácono. Sim. Né? São Lourenço diácono, porque tem um episódio que a gente ouve falar da biografia dele, que na hora da morte aconteceu um fato engraçado, né, Padre Guido? Engraçado para a gente aqui distante pensando nisso. Mas os algozes dele, quando foram então matar São Lourenço, ele começou a tirar sarro, né? Porque colocaram ele numa panela quente e ele já estava morrendo já na panela quente, brincava e falava assim, olha, eu já estou cozido desse lado, pode virar o lado para eu ser cozido do outro. Agora, brincando nesse momento de tanta paz que ele estaria vivendo naquele momento. Sim. É claro que ele não estava zombando da morte em si, mas estava zombando daqueles que não poderiam fazer nenhum mal ao espírito. Exato. Porque não tinha como. Os santos usam uma linguagem que pode parecer até estranha, seja diante da morte, como também diante do sofrimento em geral. Por exemplo, como é que nós explicamos o caso de Santa Rita, que pede em oração, pede para Jesus, coroado de espinhos, de ter uma partilha do sofrimento de Jesus. Olha, nós quando estamos com uma dor de dente, corremos logo na farmácia à procura de um remédio. Estes santos que pedem de ter uma partilha do sofrimento. E ela teve mesmo, né? Sim, teve. Misticamente ela recebeu um espinho, né? Exato, que criou um problema muito sério, com uma ferida que não cicatrizava e que dava até, desculpa a expressão, um fedor. A tal ponto que até as freiras no convento não suportavam mais o mau cheiro desta ferida e tiveram que construir dentro do jardim, digamos assim, uma cela, um quartinho, e a santa morava lá, porque ninguém aguentava. No caso de Santa Rita, o senhor bem lembrou, ela, diante da vida, profunda santidade que ele estava vivendo, pediu a Nosso Senhor Jesus Cristo que partilhasse do sofrimento. E alguns casos de outros santos que não pediram isso declaradamente, mas que tiveram em seus corpos também a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo viva e relembrada, como, por exemplo, já falamos sobre ele aqui no programa em outras oportunidades, São Pio de Pietrelcina, né, Padre Guido? Sim. Que teve presente durante toda a vida dele as chagas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de Jesus Cristo ali de maneira mística e profunda mesmo na vida dele. Exato, inclusive até o sinal externo das estigmatas, que foram 5, né, nas mãos, no peito e nos pés, e que especialmente nas sextas-feiras lhe provocavam dores muito profundas. Além do outro tipo de sofrimento que era mais íntimo e mais grave ainda, e isto é, as proibições que ele recebia, até da parte das autoridades, de atender as confissões, não podia aparecer em público, digamos, celebrar a missa em 25 minutos, até isso, olha só. E ele sempre declarando-se inocente, levantavam calúnias, sobretudo até de imoralidades. É verdade, como diz aquele provérbio, que não deve, não teme. Mas sentir na pele estas calúnias... Não é fácil. Não é fácil, exato. Né? Mas os santos têm esta força de enfrentar o problema da dor e até o problema da mesma morte. Aliás, vira e mexe eu vou acabar repetindo isso aqui, não tem jeito, né? Assistam o programa que fizemos sobre o Padre Pio, né? Aí no site da Rede Século XXI, rs21.com.br, clicou lá em programas, programa Eclésia, você vai abrir a lista de vídeos, os vídeos relacionados aqui dos temas que já fizemos aqui no programa Eclésia, e tem lá um programa dedicado sobre a vida de São Pio, Padre Pio de Pietrelcina, né? Vale a pena você assistir esse programa. A gente está indo para o intervalo. Depois do intervalo, o Padre Guido vai entrar propriamente dito explicando para a gente quais são os sacramentos, de que maneira eles devem ser ministrados no leito de morte, né? No programa, no bloco a seguir, a gente fala isso. Só quero lembrar, nossos amigos telespectadores, que para a gente manter o site da Rede Século XXI no ar,
a própria emissora Rede Século XXI no ar, para você receber a sua revista Brasil Cristão aí na sua casa, porque todo associado da Associação do Senhor Jesus recebe todo mês a revista Brasil Cristão, uma revista de catequese, artigos, uma revista muito importante e interessante para a nossa formação. Para que tudo isso aconteça, para que a obra de evangelização aconteça e para que esses meios de comunicação possam chegar até você, você sabe, é claro, custa dinheiro, não tem como. E como que a Associação do Senhor Jesus se mantém? Basicamente, através dos nossos queridos sócios. Você que está nos assistindo, se você não é sócio, olha, vale a pena. Fique sócio da Rede Século XXI da Associação do Senhor Jesus. E você que é sócio, não deixe de fazer a sua doação. Nos últimos meses, nós aqui da Associação do Senhor Jesus, em algumas oportunidades, fechamos no vermelho, né? Não conseguimos atingir a meta necessária para o montante suficiente para cobrir as contas daquele mês. Então, olha, não deixe de fazer a sua doação se você é sócio, tá certo? Não deixa mesmo, Deus lhe pague, né, pela tua colaboração, pela tua generosidade e nos ajudar a manter essa obra de evangelização no ar. Se você não é sócio, entre em contato conosco através do nosso site e também das nossas outras maneiras de comunicação que a gente sempre dispõe aqui na nossa programação. E fica o convite, né, para você, de repente, se tornar sócio e concretamente ajudar a manter essa obra de evangelização. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua a conversa aqui com o Padre Guido. Até já.